Olá pessoal, Gisele Casoni com mais uma dica de make e hoje o nosso tema vai ser uma make de Natal. Natal tá chegando, todo mundo fica pensando sempre naquela make para fazer a maquiagem pro Natal. Então eu pensei em uma make aqui simples e aí depois a gente vai fazer um upgrade nessa maquiagem, porque aí você pode escolher se você quer a make mais básica pro dia a dia, né? Aquela maquiagem de Natal mais pro dia, ou aquela maquiagem um pouquinho mais pesadinha, que é para passar aquela virada do Natal, do 24 pro 25. Então a gente vai estar fazendo aqui os dois vídeos, né? Esse daqui é da make simples. Depois, acima vai subir um outro vídeo, a gente dando um upgrade nessa maquiagem. Então aqui, como sempre, minha pele já está limpa, já está hidratada, já está tratada, está prontinha para receber a aplicação da nossa maquiagem. Eu começo sempre com a aplicação de um primer, porque ele diminui aquelas linhas de poros mais dilatado, linha fina de expressão. Então eu aplico mais nessa região, ó, onde eu tenho um pouquinho mais de poros dilatado, onde marca alguma linha de expressão. Cuidado para não exagerar, né? Eu sempre falo, primer demais, né? Primer em excesso prejudica a sua maquiagem, porque a hora que você vir com a base, esse primer pode começar a sair porque ele está em excesso. Então é aquela sensação só de pele mais de seda mesmo. Então a maquiagem sempre começa com a aplicação de um primer. Logo em seguida eu vou fazer a correção, né, das minhas olheiras. Então eu vou usar aqui o corretivo na cor pêssego, tá? A gente tem o amarelo, né? Tem várias pessoas perguntam às vezes qual que é melhor, se é o roxo, se é o amarelo, se é verde, né? Tem corretivo para tudo, né? Algum dia eu vou gravar um vídeo só explicando essa questão de cores. Mas para olheira, se você tem a olheira muito funda, muito arroxeada, o ideal é um corretivo no tom amarelo, que ele vai fazer a melhor correção para você. Agora, se a tua olheira, ela é aquela olheira mais marronzinha, né, ou se for um roxo mais clarinho, porque é uma olheira mais de cansado mesmo, aí você consegue tirar com um pêssego, porque o pêssego ele é aquele tom universal. Aquele corretivo que você pode corrigir, ele cobre um pouco de tudo. Ele vai cobrir mancha de melasma, ele vai cobrir manchinha vermelha de espinha. Então, vou passar aqui bem pouquinho, ó, para não carregar muito, porque depois a gente vem carregando com as correções, né? Com a parte de iluminação. Então, ó, se quiser, pode estar eu tenho mais espinha aqui, ó, pode estar corrigindo ele. Então, fica à vontade para fazer a correção. Então eu vou pegar a esponjinha aqui, aquelas leves batidinhas, só para dar uma camuflada na olheira. Ainda não tem a esponjinha, pode vir dando batidinhas com o dedo mesmo, tá? É que o dedo, a nossa mão, ela é térmica, né? Ela é quente, então ela passa essa temperatura, então ela acaba marcando um pouquinho mais a maquiagem. Por isso que não é legal a gente passar base, passar maquiagem na mão. Mas a gente sabe que no dia a dia, na pressa, a gente acaba fazendo tudo na mão, né? Então, ó, correção das olheiras, agora é a aplicação de uma base. Passar umas gotinhas de base aqui, fica toda empipocada, né? Pega o pincelzinho, pode vir com esponjinha, né? Lembrando que é a questão de acabamento, né? Se eu quero uma cobertura mais leve, eu vou vir com a esponjinha. Uma cobertura média, eu tenho os pincelzinhos estilo kabuki. E uma cobertura mais alta, eu tenho o pincel oval. Eu vou na média, dando sempre leve batidinhas. Aqui nessa região onde a gente aplicou o corretivo, tem que tomar muito cuidado para não arrastar o pincel e remover o corretivo de baixo. E essas batidinhas, ó, de preferência para baixo, tá? A gente costuma fazer para baixo, que é acompanhando os crescimentos do pelo. Diferente de quando a gente faz aplicação de hidratante, né, algum produto, a gente sempre leva para cima porque a gente está fazendo o efeito lift, né? A base é a única que vai para baixo. Então, acompanhando crescimentos do pelo, aqui na testa o pelo cresce para cima, que se chama cabelo, né? Então aqui o acabamento, ó. Pode fazer o acabamento mais leve ou mais alto de cobertura de base. Isso aí já é de gosto de cada uma, né? Lembra sempre de arrastar a base no pescoço, certificar de que ela está bem na raiz do cabelo, né? Não vai deixar aquela base marcadinha no rosto não, tá? Então, feito a aplicação da base,
eu vou vir com as minhas correções. Então, o corretivo mais escuro e o corretivo mais claro. Tudo que eu quero esconder, eu vou escurecer. O que eu quero dar profundidade, eu vou escurecer. O que eu quero evidenciar, trazer para frente, criar volume, eu vou iluminar. Então, padrão, a gente sempre ilumina a área dos olhos, a gente sempre ilumina testa, né? Nariz. Vou fazer ele mais grossinho aqui, porque eu não quero o meu tão fininho não, gente. Ele já é muito fininho, tá? Volume de lábios. E queixo. E eu vou vir com a minha esponjinha, dando aquelas batidinhas. Lembrando que depois eu vou selar com pó toda essa região mais clara e mais escura que eu estou iluminando e marcando. Então vou fazer o contorno aqui do esmagrecimento. Esse todo mundo gosta, né? Aquela bochechinha bem marcadinha. Nariz, ó. Para dar aquela afinada. Quanto mais eu entrar o marronzinho, mais eu vou afinar. E quem quiser fazer correção de testa, quanto mais claro, mais eu aumento a testa. Quanto mais escuro desce, mais eu diminuo a testa. Então eu vou fazer só um pouquinho mais escuro, porque a raiz do cabelo eu quero só marcar um pouquinho para dar o desenho mais redondinho, onde meu cabelo ele costuma entrar um pouco mais, né? Nariz a mesma coisa. E a marcação, não vai ficar assim não, calma, tá, gente? E a marcação da bochechinha, ó. Lembrando de sempre trazer para cima, cuidado para não passar a marcação que você iluminou e não deixar cair para não ficar com a sensação de bochecha muito caída, tá? Vou vir com um pincel de sombra mesmo, só para dar uma esfumadinha aqui melhor, ó, no nariz. E aí sim eu venho com um branquinho, a esponjinha mais clarinha. Agora eu vou selar essa maquiagem. Então eu vou passar base em pó, ao invés de usar o pó compacto, né? Pode ser base em pó ou pó translúcido também. Ó, vou vir com essa marcação onde eu não passei nada ainda. Na área dos olhos também vou selar. Testa também. E já vou vir com a marcação mais escurinha para selar com um pó de contorno mesmo. Dá aquela leve empinadinha no nariz, né? A testa é um pouquinho mais escuro também. Emagrecer um pouquinho a papadinha. E já aplico um blush. Eu usei aqui para contorno, ó. Esse tom de baixo a gente contorna e esse de cima a gente ilumina. Esse também é contorno, né? E o blush, ó, tem um blush mais rosadinho. Nesse tempo, toda essa iluminação que a gente fez aqui de contorno, né? Que a gente aplicou a base em pó, ou pó translúcido, ou um pó compacto, ele vai selando. Então você pode deixar ele enquanto você faz a bochechinha, a maçãzinha, o contorno. Ó, já tá começando a ficar bem mais marcadinho, dando aquele contraste, porque eu tô toda com um pó ainda. Depois de tudo isso, aí eu vou dar uma varridinha com um pincel de pó, só pra tirar o excesso agora, ó. Eu vou tirar todo aquele pó que eu tinha deixado a pele absorvendo. Prontinho. Feito a mágica, tirei tudo, já removi, eu vou iluminar. Então eu vou aproveitar, passar aqui meu spray fixador. E já com essa pele um pouquinho mais molhadinha, eu já aplico o meu pó iluminador. Então eu ilumino ponta de nariz, ilumino a região aqui em cima dos lábios para dar mais volume e também ilumino
Eu também gosto de iluminar aqui em cima, ó, no ponto alto da sobrancelha. Já aproveitando que era o nosso próximo passo. Então, aonde ela dá essa arqueadinha, ó, eu gosto de dar uma iluminada. Aproveito para já pentear minha pestana. Remover o excesso de base que ficou nela. Se a sua sobrancelha é aquelas pretinhas já perfeitinha, é só passar um cotonete demaquilante e tá ótimo. Mas se é falhada, assim como a minha, a gente tem que construir uma sobrancelha, então vamos pro lápis de sobrancelha. Sempre risco lá embaixo e aumento ela onde ela falha, né? E em cima sempre respeito os pelinhos que nascem e preencho o meinho dela. Será que dá diferença, gente? Pode vir com a sombra de sobrancelha e selar também esse lápis. Bom, para a maquiagem dos olhos, é claro que a gente vai usar um tom de dourado, né? Que eu gosto muito de dourado no Natal. Acho que combina com a mesa, com a decoração, com o dourado do pernil, combina com tudo, né? Então a gente vai passar aqui com tons marrons pro dourado. Eu vou começar aqui usando a sombra marronzinha num canto externo do olho. Então vou usar aqui a sombra marrom. Então vou desenhar ela aqui de cantinho do olho, ó. Fazendo esse movimento circular, tá vendo? Ó? Bem pouquinho, contornando esse côncavo, que é justamente, ó, esse pincelzinho, ele tem um biquinho. É justamente aonde, ó, afunda o olho. Então eu faço essa marcação. E aí eu venho com um pincel super esfumado, né? Super esfumado. Porque fala assim, Gi, eu quero uma sombra esfumada, eu não consigo fazer. O esfumado, ele não tá somente no saber fazer, mas ele está no pincel que você usa. Esses pincéis que abrem mais são mais indicados. Olha a diferença do que pigmenta, esse de cima pigmenta e o de baixo esfuma. Então esse daqui você pode ver que eu coloco, ele marca. Já o de esfumar, ó, a hora que eu coloco, ele vai começar a espalhar. Então é ele que deixa aquela maquiagem bem clarinha, bem delicada. E tenha paciência. Quanto mais tempo você ficar aqui, ó, mais esfumado vai ficar. Só cuidado para não vai dormir, tá? Tá vendo ele se espalhando já, ó? Que diferença de um pincel pro outro, né? Então esse daqui é para mostrar a diferença para vocês. Então, ó, vou esfumar, cantinho externo, bolinha. Outro lado também. Então vou aplicar aqui com o pincel só para pigmentar mais sombra, para ter mais quantidade. Ó, percebe que eu faço tipo de um C e um C invertido, né? E depois eu venho esfumando ele, ó. Sempre com movimento de bolinha ou movimento vai e vem. Diferente de quando a gente quer passar sombra, que a gente tem que pigmentar, né? Mas olha como ele vai sumindo. Por quê? Porque o pincel é para esfumar mesmo. É para não deixar nada marcado. Então, se você costuma fazer sombra bem marcada e fala, nossa, eu quero aquela sombra esfumada, mas não consigo, olha o seu pincel. Você tem que ter um pincel assim, ó, bem de esfumar mesmo, ó. E quando você faz a sombra, aí você fala, nossa, Gi, eu faço de um lado e do outro, dá diferença de cor. Aí você vê, uma vai estar mais clara e outra mais escura. Qual que você gosta mais? Você gosta da mais escura? Essa é fácil, é só pegar mais sombra e escurecer para ficar igual o outro que está mais claro. Mas muitas vezes você fala, nossa, eu gostei dessa que está mais clara e eu não consigo deixar essa aqui mais escura. E agora, o que eu tenho que fazer, né? Então, limpa o pincel, passa num paninho, né? Eu costumo deixar sempre uma toalhinha, limpa o pincel e passa novamente o pincel na sombra, porque ele vai remover o excesso daquela sombra, clareando ela para ficar igual o outro lado, que o ideal é que os lados estejam iguais. Agora eu vou usar o pincel que todo mundo tem, que eu vou no dedômetro mesmo, vou tacar o dedo aqui para pigmentar, porque eu gosto de pigmentar bem a sombra dourada. Claro que para pigmentar bem, eu vou de primer. Esse primer é primer de sombra, tá? Tem a diferença do primer de rosto.
O de rosto também faz pigmentar mais, durar mais a base, né? Mas o de olho são produtos diferentes. Então eu vou aplicar aqui, ó, apenas na pálpebra, que é onde eu quero que minha sombra pigmente mais. E aí, ó, se você quiser uma make mais nude, ó, já passa um tom mais branquinho, que já dá pra ver como que ficaria, né? Eu vou pro dourado mesmo. Douradinho, ó. Só pigmentando. O outro lado, passar um primer também. Eu não me importo de trazer muito aqui pra dentro ou pra fora, porque tem um acabamento ainda, tá? Limpa os dedos na toalhinha pra não ficar marcando depois. E aí eu vou fazer o acabamento dessa sombra. Então com aquele mesmo pincelzinho, que é pra depositar mais a sombra, eu vou pegar a mesma cor marronzinha, a mesma sombra que tá no esfumado, só que lembra que ele super pigmenta, né? Então, ó, eu vou colocar no cantinho de olho, ó, e só marcar um pouquinho, ó. E aí eu venho com o pincel bem de levinho agora, só pra trazer um pouquinho, ó, pra tirar a marcaçãozinha dele. Porque isso daqui vai criar um efeito de degradê na minha sombra. Eu trago pra dentro, ó, do douradinho, tá vendo? Eu tô entrando, dando aquela leve misturadinha do dourado, né? Fazer aquela transição do dourado com o marronzinho. Com esse mesmo pincelzinho, eu passo o marrom aqui embaixo. Passo a minha máscara de cílios. E aí lembra que eu falei que essa aqui era uma make que a gente ia dar um upgrade, né? Então aqui, ó, é a make mais básica, mais simples. Pode até passar um lápis mais branquinho na linha d'água. O batom a gente pode caprichar, então o batom eu vou passar pra combinar com as minhas unhas, ó. Tá lindo, né? A cor depois eu deixo aqui na descrição, tá? O pincel desliza, né, gente? Gente, batom escuro sempre deixa os dentes bem clarinhos. Então, ó, usem e abuse do batom. Ele é mate, então pra mim é tranquilo. Até mesmo se eu colocar uma máscara, ele não vai ficar passando pra máscara. Mas por precaução, eu gosto de passar um pó translúcido em cima, só pra matificar mais ainda, né? Porque o pó translúcido ele segura a oleosidade da pele quando a gente passa, então se a gente tá suando ele vai absorvendo. Mas o pó translúcido em cima do batom, ele também mantém os lábios bem sequinhos. Então na máscara não passa, e até mesmo pra tomar uma taça, né? Pra quem gosta de tomar uma champanhe, não vai ficar passando aquele batomzão vermelho, né? Pra taça. Então praticamente, ó, esse é o resultado da nossa make final. Espero que vocês tenham gostado e vamos aguardar o próximo vídeo do upgrade que já vai ser colocado aqui em cima, hein? Assiste lá também.